Bom, agora sim está gravando e a gente já está aqui em função identidade. Então, função identidade, novamente, né, aquela que leva a x e leva em x. Beleza? Então, certo. Com relação à função identidade ainda, a imagem, obviamente, né, vai ser o próprio R, né, porque se ela leva x em x, então, enfim, né, ela obviamente é uma função que é injetiva, que é sobrejetiva. Ou seja, ela é uma bijeção e a imagem, portanto, é todo o contradomínio aqui, que é o conjunto dos números reais, né? Certo? Isso feito de forma bem óbvia. A próxima função aqui é a função linear. A função linear ela é quase uma função afim, a menos de, ao invés de eu levar x em x, eu levar x em um múltiplo de x. Multiplicar o x por um número a diferente de zero. Certo? A esse tipo de função a gente chama de função linear. É claro que, se você fizer a igual a 1, né, você obtém uma função, ou você obtém a função identidade. Né? Então, nesse caso, você vê que a função identidade já é um exemplo, né, é um exemplo de função. A função identidade é um exemplo de função linear. Beleza? O fato de que, como eu disse, né, o gráfico ser uma reta, né, é uma coisa que vai ficar mais evidente quando eu falar de função afim, porque lá vai ter um teorema que garante que o gráfico de qualquer função afim é uma reta, certo? Então, aqui, essas funções que nós estamos vendo aqui, né, a função constante, a função identidade, a função linear, são exemplos de funções afins, certo? Tranquilo? Com relação à imagem de uma função linear, a imagem dela é todo R. Isso porque ele, inclusive, prova isso aqui, ó. Se você pegar um y no contradomínio da função f, basta você pegar x como sendo y dividido por a, que é um número real, uma vez que a é diferente de zero, e é o que você tem aqui, f de x vai ser igual a f de y sobre a, que é igual a vezes y sobre a, que vai dar o y. Certo? Isso está dizendo, então, que todo elemento do contradomínio é imagem de algum elemento do domínio. Tá certo? Então, ela é uma função sobrejetiva. E o fato de ela ser uma função injetiva está relacionado ao fato de que, se você pegar x e y diferentes, né, o AX e o AY também serão diferentes, sim ou não? Então, a qual parte? O fato de ser sobrejetiva? Então, sobrejetividade, eu tenho aqui f é uma função que está saindo de R em R. Então, eu vou pegar um elemento y que está aqui. Eu tenho que provar que ele é imagem de algum elemento que está aqui, certo? Como é que eu provo isso? Então, se y pertence a R, isso implica dizer que x igual a y dividido por a também pertence a R, né? E isso implica dizer que f de x, né, eu estou supondo aqui a função f de x como sendo igual a vezes x, certo? Então, f de x vai ser igual a f de y dividido por a, que é igual a vezes y dividido por a, o a cancela, fica y, certo? Então, todo y do contradomínio é imagem de alguém do domínio. Ok? Tá certo? Então, essa é a sobrejetividade da função linear. E a injetividade segue do quê?
Como é que a gente quer mostrar que ela é injetiva? Ou eu suponho que existem dois caras com a mesma imagem e provo que esses dois caras são iguais, ou eu pego dois caras que são diferentes e provo que as imagens são diferentes. Tá certo? Então vamos partir para esse daqui, ó. Se for verdade que f de x é igual a f de y, então isso significa dizer que a vezes x é igual a vezes y, porque isso daqui é igual a x e isso daqui é igual a y. Beleza? E aí, como a é diferente de zero, você pode dividir os dois lados por a e obter o quê? Que x é igual a y. Então, se isso daqui for verdade, isso daqui é verdade. Conclusão, f é uma função injetiva. Então, toda função linear é uma função que é injetiva e é sobrejetiva ao mesmo tempo, então ela é uma bijeção. Tá certo? Então, é isso que nós temos aqui a respeito de função linear. Mais adiante, nós vamos ver também, né, que eu não preciso dizer isso aqui agora, porque eu vou falar isso a respeito de função afim, mas é o seguinte, ó, se é verdade que o gráfico da função linear é uma reta, aí fica aquela coisa, né? É uma reta que vai estar subindo ou uma reta que vai estar descendo? Não é? Quem vai determinar isso vai ser esse coeficiente A. Se ele for positivo, a reta vai estar subindo, se ele for negativo, a reta vai estar descendo, mas a gente vai ver isso mais adiante em função afim. Beleza? Aqui é só exemplos, né, de funções lineares. Certo? Você tem aí a função y igual a 2x e aqui a construção do gráfico. A vantagem de você saber que o gráfico de uma função linear ou uma função afim é uma reta é que para você construir o gráfico, basta você calcular o valor da função em dois pontos distintos, porque quaisquer dois pontos no plano determinam uma única reta, né? Então, a reta determinada por dois pontos do gráfico da função f é exatamente o gráfico da função f. Certo? Essa aqui é a ideia. E no caso da função linear, é ainda mais fácil porque no caso da função linear, f de zero sempre é zero. Então você já sabe que o gráfico dela vai passar pelo 0, 0, e aí você só precisa calcular mais um ponto, né? Que é, por exemplo, fazer x igual a 1 e calcular o valor do y. Como, por exemplo, aqui, né? E por isso que ele calculou aqui o ponto 1, 2. Então, o gráfico da função linear y igual a 2x vai ser a reta que passa pelo ponto 0, 0 e pelo ponto 1, 2. Beleza? Então, prosseguindo, aqui tem mais exercícios que são muito triviais, certo? Não há absolutamente nenhuma dificuldade em resolvê-los. E aí vamos seguir. Função afim agora. A função afim, ela generaliza, né? Função constante e função linear, certo? Porque agora ela combina as duas coisas, né? Na verdade, a função afim é como se ela fosse a soma de uma função linear com uma função constante, tá certo? Mas aquilo que a gente está chamando aqui de função afim, então, é uma função de R em R dada dessa forma, né? Você pega um x e leva no elemento ax mais b com a diferente de zero, tá certo? Beleza? Isso aqui para falar em função afim propriamente dita, né? Se a gente pensar apenas na expressão, né? Ax mais b, com a podendo ser zero também, então você vê que essa expressão aqui, ela generaliza a função constante também, né? Porque se a fosse igual a zero, você obteria uma função constante aqui, né? Mas, como aqui ele vai lidar com função afim propriamente dita, né? Ele pega a diferente de zero para trabalhar. Beleza? Então, função afim, numa função afim, apesar de a gente chamar o coeficiente do x de a e o termo constante aí de b, vocês não têm que ficar apegados ao nome que está sendo, a letra que está sendo usada não, certo? Pelo amor de Deus. Você tem que ficar ligado o coeficiente do x e
o termo constante. E isso é o que interessa. Se você está chamando o coeficiente de x pela letra A e o termo constante pela letra B, isso pouco importa. Qual é o nome que você tá, a letra que você está usando, certo? Beleza? E em relação a essas coisas, aí vamos lá, né? Em relação à função afim, seguindo aqui, tem aqui o gráfico. O que é o gráfico de uma função como essa daqui? Certo? Então, resultado, o gráfico cartesiano da função f de x igual a x mais b com a diferente de zero sempre é uma reta. É claro que essa expressão aqui também é uma reta se a fosse igual a zero, certo? Se a for igual a zero. E aí a demonstração consiste em fazer o quê? Você pegar 3 pontos do gráfico da função e provar que esses 3 pontos são colineares. E como eles são 3 pontos quaisquer, então você vai estar mostrando que o gráfico da sua função é necessariamente uma reta. Tá certo? Claro, tem um detalhezinho aqui que eu vou ter que comentar, mas vamos ao raciocínio. Pegue 3 pontos do gráfico da função. Certo? Se eles são pontos do gráfico, então é verdade isso daqui, é verdade isso daqui, certo? E é verdade também, eu acho que deve estar para cá, né? Vai ser verdade também isso aqui, ó. Daí ele vai fazer uma continha de pegar esse conjunto de equações e fazer a primeira equação, ele pega aqui, ó, a segunda equação e subtrai da primeira, e subtrai a primeira para obter isso, pega a terceira equação e subtrai a segunda para obter isso daqui. Certo? Deixa eu escrever isso para talvez ficar mais claro. A nossa função é f de x igual a x mais b. E aí eu estou dizendo, ó, x1 e y1, x2 e y2, x3 e y3 são pontos do gráfico. Se são pontos do gráfico da função f, então isso significa dizer o quê? Isso aqui pertencente ao gráfico de f. Então isso significa dizer que o valor do y ele é igual a f de x1, que nada mais é do que ax1 mais b, e a mesma coisa com os demais pontos. Certo? Beleza? Agora você faça o seguinte, ó, pegue esta equação aqui e dela você subtraia essa daqui. Então, eu vou ficar com o quê? Se eu fizer essa aqui menos essa daqui, eu vou ficar com y3 menos y2 de um lado, e do outro, o b vai cancelar, né? Aqui vai aparecer ax3 menos ax2, e aí quando eu coloco o a em evidência, eu tenho essa coisinha aqui, certo? E aí a mesma coisa na outra equação. Eu vou pegar essa equação aqui e dela eu vou subtrair essa. E aí o que é que eu vou obter? Eu vou obter y2 menos y1 igual a vezes x2 menos x1. Tranquilo? Então, isso daqui está nos dizendo também a seguinte coisa, ó, que o valor de A, se eu pegar dessa equação, dessa primeira equação aqui, ó, o valor de A é igual ao quê? A y3 menos y1, ou y2, né? Dividido por x3 menos x2. Isso daqui é igual ao valor de A. Só que o valor de A é também o quê? Se eu pegar dessa equação aqui, ó, o que, que eu tenho? y2 menos y1 igual a x2 menos x1. Tá certo? Sim ou não? Pronto. E aí, eu só fiz esse detalhezinho da conta porque o livro não detalha tanto assim, né? Então, para vocês acompanharem melhor, tá aqui. E aí, o que que você tem, ó?
Esses dois quocientes são iguais ao valor de A, que é o que eu escrevi aqui. Beleza? Então, ó, se a gente fizer o desenho, um desenho representando essa coisa, esse desenho é o que está na página anterior aqui, ó. Beleza? Aqui está o ponto de coordenada. O ponto A é o ponto de coordenada x1, y1. O ponto B é o ponto de coordenada x2, y2. E o ponto C é o ponto de coordenada x3, y3. Tranquilo? Daí o que que acontece? Ó? O que é o quociente? Por exemplo, y3 menos y2 dividido por x3 menos x2. Ele é simplesmente a tangente deste ângulo aqui, ó. Lembra? Vocês já viram isso em geometria, provavelmente, né? Dado um triângulo retângulo, de lados A, B e hipotenusa C, o que é a tangente de alfa, onde alfa é esse ângulo aqui? A tangente de alfa é o comprimento A dividido pelo comprimento B, tá certo? Então, é o que a gente tem aqui, ó. Então, y3 menos y2 dividido por x3 menos x2 é igual à tangente do ângulo beta. E também, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1 vai ser a tangente desse outro ângulo aqui, que é o alfa. Certo? Então, repare que o valor de A, ele é, ao mesmo tempo, igual à tangente de beta e à tangente de alfa. Então, a gente está dizendo que a tangente de alfa e a tangente de beta são iguais, certo? Beleza? Ou se preferir, ao invés de falar de tangente, né? Você tem dois triângulos aqui, ó, cuja inclinação é a mesma, certo? Porque a tangente, apesar de esse quociente, né, que é a tangente do beta ou a tangente do alfa, ele é uma medida da inclinação desse segmentozinho aqui, ó. Eu vou destacar. Está desenhado na cor vermelha aí, deixa eu colocar ele um pouco mais grosso. Bom, é esse daqui, ó. Ele é uma medida da inclinação desse segmento, certo? Em relação à horizontal aqui, né? Beleza? Então, vejam que esse segmento aqui e esse outro segmento aqui, que eu vou colocar em outra cor, vou botar a cor azul, o segmento vermelho e o segmento azul, eles têm ambos a mesma inclinação em relação à horizontal. Sim ou não? É isso que a gente está dizendo quando eu digo que os quocientes são iguais. Então, se eles têm essa mesma inclinação, a conclusão nossa é de que os ângulos alfa e beta eles são iguais. Certo? E se eles são iguais, então isso vai significar o quê? Vai significar dizer que os pontos A, B e C, eles pertencem a uma mesma reta, certo? Beleza? Eles vão ter que pertencer a uma mesma reta. Se o ângulo alfa e o ângulo beta são iguais, os pontos A, B e C devem pertencer a uma mesma reta. Eu não sei se a reta vai ser essa que eu desenhei na cor azul, ou se vai ser essa daqui que eu vou colocar na cor vermelha. Eu não sei qual dessas que é, mas uma delas com certeza é. Tá certo? Deixa eu colocar aqui na cor vermelha. Pronto. Beleza? Então, essa é a ideia da prova desse teorema. Tá certo? Que ele conclui aqui, ó. Então, ó, ele está dizendo que os triângulos ABD e BCE são triângulos que têm lados proporcionais, então são semelhantes e, portanto, os dois ângulos alfa e beta são iguais. Segue-se
que os pontos A, B e C são alinhados no sentido de eles são colineares, né? Eles são colineares. Serem alinhados, serem colineares, é a mesma coisa de estar numa mesma reta. Tá certo? Sim ou não? Pronto. Então, beleza. Então, o que ele está chamando de aplicações aqui nada mais é do que como usar esse resultado para construir o gráfico de uma função afim. Né? Então, se é verdade que o gráfico da função afim é uma reta, então para você construir o gráfico dela, você só precisa de dois pontos, e é isso que ele está ilustrando aqui. Ele pegou essa função afim aqui, e aí está calculando ó, o ponto de coordenada 0, 1, né? Porque se você fizer x igual a 0, o y vale 1. E ele está pegando o ponto aqui 1, 3, que é o ponto correspondente a você fazer x igual a 1, e para x igual a 1, y vai dar 3. Né? Então, dados esses dois pontos aqui, você pega uma régua, traça a reta que passa por esses dois pontos aí, pronto, você tem um gráfico. Beleza? Claro, você não vai desenhar a reta, né? Porque a reta é infinita, né? Na verdade, você sempre vai conseguir desenhar aqui um segmento de reta, né? Beleza? E é isso aí. Construção de gráfico de função afim é, enfim, né? Então aí vai ter exemplos. E aí, bom, para funções afins, aí, claro, tem alguma coisa interessante vai ter, né? Como por exemplo, você avaliar, você calcular pontos de interseções entre retas, né? Tá certo? Se você tiver duas funções afins, se você tiver duas funções afins, então você sabe que o gráfico delas, os gráficos serão retas, né? Essas retas, elas podem ser paralelas ou não. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a condição de paralelismo que deve ter para elas serem paralelas, certo? Se elas não forem paralelas, elas vão se tocar num único ponto, elas vão se interceptar num único ponto. E é como é que a gente faz para calcular que ponto é esse? Aí eu não vou fazer um exemplo agora, certo? Eu só estou falando isso porque esse exercício aqui, por exemplo, é um exercício desse tipo. Calcular o ponto de interseção entre duas retas. Agora repare que as expressões aqui, eu estou dizendo que são retas, mas elas estão dadas num formato que não é o formato padrão de uma função afim, né? O formato padrão da função afim qual que é? Esse aqui, né? O f do x ser igual a vezes x mais um b. Se preferir fazer f de x igual a y, então o padrão de uma função afim é esse, né? E aí lá no exercício está, por exemplo, assim, ó, 2x mais 3y igual a 4. Mas só que essa expressão aqui, você pode colocar ela nesse formato. Como é que você coloca ela nesse formato? Isolando o y, exatamente. Você isola o y aqui, que você vai colocar ela nesse formato aqui. Certo? Nesse caso aqui, qual que vai ser o padrão aqui? Vai ser y igual a 2x menos 4 dividido por 3, que vai nos dar 2 terços vezes x menos 4 terços, né? Beleza? Então, a nossa função afim seria essa daqui. Certo? Beleza? E aí, aqui, ó, a outra expressão é x menos y, né? A x menos y, como é que vai ficar? A x menos y vai ser... Ah, é verdade. Isso. Foi mal. Mas, enfim, vai mudar apenas o sinal aqui, né? Não sei de onde eu tiro isso. Tá certo? Bom, e a outra que é x menos y igual a menos 3.
ela vai ficar o quê? Y igual a x mais 3, né? Tranquilo? E agora sim, ó, se você tem y igual a menos 2 terços x mais 4 terços e y igual a x mais 3, aí calcule agora o ponto de interseção entre essas duas retas. O que vai ser o ponto de interseção entre elas? Vai ser um ponto de coordenadas x e y que tanto pertence ao gráfico dessa função como pertence ao gráfico dessa função, né? Beleza? Ou seja, é um ponto xy que verifica esta igualdade e esta igualdade ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, esse y que eu coloco aqui é o mesmo que está aqui. Beleza? E aí, o que eu tenho? Ó? Se essa expressão é igual a y e essa expressão também é igual a y, então essas duas expressões aqui são iguais entre si. Então, eu tenho que, com certeza, o menos 2 terços de x mais 4 terços é igual ao x mais 3. Aí, aqui você vai ter uma equação numa variável só, né, para ser resolvida agora. Tá certo? E aí, como é que vai ficar isso? Ó? Se eu multiplicar os dois lados dessa equação aqui por 3, para a gente eliminar a fração, né, eu vou ficar com... Né, se eu multiplicar por 3, eu vou obter menos 2x mais 4 igual a 3x mais 9. Beleza? Agora eu vou levar esse cara para lá e trazer esse para cá. Ficar assim. 4 menos 9 igual a 3x mais 2x. Esse negócio de levar para um lado, levar para o outro, na verdade vocês sabem o que é que significa, né? Que eu não preciso mais ficar repetindo isso, né? O que significa passar o menos 2x para o lado de lá é, na verdade, somar 2x dos dois lados, certo? Para eliminar ele. Então, vamos lá. Então, esse aqui vai dar menos 5 e do outro lado eu tenho 5x, certo? E daqui eu vou ter, portanto, que x é igual a menos 1. Beleza? Então, a coordenada x do ponto de interseção eu já tenho, ela é menos 1. E a coordenada y? A coordenada y pode ser calculada em qualquer uma dessas duas expressões aqui, né? Eu prefiro essa, porque não tem conta com fração para fazer, né? Se eu fizer nessa expressão aqui o x igual a menos 1, o resultado vai ser y igual a quanto? 2. Certo? Então, esse é o ponto de interseção entre essas duas retas aqui do exemplo, do exercício A141. Beleza? Aqui ele tá comentando duas formas diferentes de resolver, né? Está chamando de solução analítica, em que ele tem aqui um primeiro processo que é o processo de substituição, tem um outro processo que é o de adição, e vai ter também um terceiro processo que eu acho que ele vai, não sei se ele vai colocar aqui, que é o de comparação. Ele não colocou não, né? Que são são três formas de você resolver aquilo que vocês conheciam no ensino médio como sistema linear, né? Com duas equações e duas variáveis. Beleza? Mas que vocês já devem estar cansados de resolver no curso de geometria analítica, né? Certo? Bom, né? De qualquer forma, vamos lá, né? A solução, portanto, foi o quê, ó? Essa daqui que é x igual a menos 1 e y igual a 2, que é o que a gente já tinha encontrado. Tá certo? Então, prosseguindo. Esse negócio de solução gráfica não existe não, viu? Esse negócio... Eu não sei porque ele chama de solução gráfica, mas isso é uma coisa que meio que não existe, né? Você não resolve nada pelo desenho, né? Na verdade, aqui, você só vai mesmo, no final das contas, interpretar o quê? Aquelas equações como sendo gráficos de funções afins. Talvez isso é o que ele quer dizer com solução gráfica, né? Interprete cada par de equações como sendo o gráfico de uma função afim
para daí você encontrar o ponto de interseção entre esses gráficos. Né? Se é isso que ele chama de solução gráfica, tá, beleza, é o nome que ele escolheu dar, então não digo mais nada não. Mas no ensino médio, quando você pega duas equações, quando você pegava duas equações, isolava uma das variáveis e depois igualava as expressões, esse era o método que vocês chamavam lá, provavelmente, de método de comparação. Tá certo? Porque se você tem duas coisas iguais a uma mesma, elas são iguais entre si. Tá certo? E aí você vai ter x mais 3 igual a menos 2x mais 4 dividido por 3. E aí quando resolver, a gente vai resolver exatamente como eu resolvi aqui, né? Tá certo? Então essa forma que eu procedi aqui para encontrar o ponto de interseção é o que ele está chamando de solução gráfica e que é o que vocês chamavam no ensino médio de método de comparação para resolução de sistemas lineares. Ok? Então, dando continuidade, aqui só mais exercícios, 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 e aqui tem a imagem. Qual é a imagem de uma função afim? Qual é a imagem de uma função afim? Aí vai mostrar aqui, ó, que a imagem de uma função afim acaba sendo o próprio conjunto dos números reais, ou seja, a função afim ela é uma função sobrejetiva. E por que ela é uma função sobrejetiva? Porque se eu pegar um elemento no contradomínio, certo? Basta eu escolher o valor de x desse modo aqui, que ele vai ser um número real, e quando você calcular quem é f de x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a f de y menos b sobre a, que vai dar igual a vezes isso daqui. Quando a cancelar com a, vai sobrar apenas y menos b mais b vai dar y. Beleza? Então, note que para todo y pertencente ao contradomínio, existe um número real x, tal que f de x é igual a y. Então, a função afim ela é uma função sobrejetiva. Tá certo? Além disso, é fácil ver que ela é uma função injetiva também. Por quê? Porque se você tiver, digamos, f de x igual a x mais b, certo? A diferente de zero. Se for verdade que f de x é igual a f de y, então vai ser verdade que ax mais b é igual a y mais b, tá certo? E aí, ó, lei do cancelamento. Né? Você pode tirar o b aí. Beleza? E como A é diferente de zero, lei do cancelamento, x é igual a y. Então, se for verdade que f de x é igual a f de y, então x é igual a y. Conclusão, f é uma função injetiva. E como ela também é sobrejetiva, ela é uma função bijetiva. Beleza? Bom, aqui o que, é que nós temos agora? Ele vai comentar sobre os coeficientes da função afim, certo? Numa função afim, esse coeficiente do x, o a, ele é o coeficiente angular de f, beleza? Ele é o coeficiente angular, ou de declividade, certo? Ou a inclinação da reta correspondente ao gráfico da função, certo? Por que ele está falando de coeficiente angular? Porque, como a gente viu, né? A ideia. Se esse daqui é o gráfico da função ax mais b, então qual é a ideia? Se eu pegar dois pontos quaisquer do gráfico da nossa função afim, você considere esse triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Considere esse triângulo retângulo. Apaguei. Certo? Então, ó, ele está chamando de coeficiente angular porque quem é o valor de A?
Vamos fazer aquela continha de novo, ó. Desculpe, aqui eu vou estar chamando f de x igual a y, né? Para poder fazer sentido isso aqui, né? Então, o que é que eu tenho? Ó? Desculpe, y2 é igual a f de x2, que é igual ao ax2 mais b, e y1 é igual ao f do x1, que é igual ao ax1 mais b, certo? E aí, se eu fizer uma equação menos a outra, por exemplo, a de cima menos a de baixo, eu vou ficar com y2 menos y1 igual a vezes x2 menos x1, e, portanto, é a mesma conta que eu já tinha feito antes, né? y2 dividido por y1, ou y2 menos y1 dividido por x2 menos x1 é igual ao valor de a, certo? E como a gente já tinha visto, né? Bom, o y2 menos o y1 é esse comprimento aqui, e o x2 menos o x1 é esse comprimento aqui, certo? Então, esse comprimento dividido por esse é a tangente desse ângulo alfa aqui, certo? Beleza? E aí é nesse sentido que ele chama de coeficiente angular, certo? Que é uma coisa que está relacionada ao ângulo que a reta correspondente ao gráfico da função afim faz com a horizontal. E por que que eu digo que ela faz esse ângulo daqui é o mesmo ângulo que ela faz com a horizontal? Porque como essa reta aqui e essa daqui elas são paralelas, e o gráfico da função é uma transversal a duas retas paralelas, então esses dois ângulos aqui, ó, esse e esse, eles necessariamente são iguais, né? Sim ou não? Vocês aprenderam isso já em geometria, né? Se você tem duas retas paralelas e você as corta por uma transversal, então esse ângulo e esse, ele é o mesmo que esse daqui também, que é o mesmo que esse daqui, né? Esses quatro ângulos aí são todos iguais, tá certo? Beleza? Então, é isso. Então, o coeficiente angular. E esse termo B, o coeficiente B, é o que ele está chamando de coeficiente linear, mas esse é um termo horrível para se usar. Aqui eu prefiro chamar de termo constante, certo? E eu acho até que prefiro que vocês também usem o termo, a palavra, né? Use a expressão termo constante para se referir ao B, né? Por que que eu estou dizendo isso? É porque faz mais sentido, ó. Porque, embora o A seja um número fixo, o AX é uma parte que varia na função, né? À medida que o x muda, o AX muda, né? E essa parcela da soma, não. Não importa qual é o valor do x, isso aqui não muda, né? Tá certo? Então, eu prefiro chamar de termo constante, né? É aquele termo na expressão da função que não varia com x. Esse termo aqui varia com x, tá certo? Mas, enfim, coeficiente linear também deve ter sua razão histórica para ter sido chamado assim, certo? Então, dando continuidade, aqui só exercícios, né, sobre gráficos e tal, mas enfim. Zeros da função afim. A busca por zeros de uma função é sempre uma coisa de interesse em matemática, tá certo? Porque existem muitos problemas que quando você os modela, de forma que existe uma função que modela o seu problema, muitas vezes encontrar uma solução para o seu problema corresponde a você encontrar um valor de x, por exemplo, de modo que para aquele valor a função vale zero. Beleza? Então, encontrar zeros de funções é sempre uma coisa de muito interesse. É claro, isso é uma coisa que não vai ficar tão clara assim por enquanto, pode ficar mais clara futuramente, não exatamente na disciplina, mas durante todo o curso,
certo? Vocês vão ver que isso é uma coisa recorrente, né? Encontrar zeros de função, encontrar o zero de uma função é corresponder a encontrar a solução de um problema, tá certo? Mas enfim, aquilo que a gente chama de zero de função também é aquilo que a gente também chama de raízes da função, beleza? Esse termo raiz vocês estão mais acostumados a usar para fazer referência aos zeros de uma função quadrática, que vocês ficam chamando de as raízes as raízes da equação de segundo grau. As raízes da equação do segundo grau nada mais são do que os zeros da função quadrática, certo? São os zeros de uma certa função, beleza? Ou as raízes da função, que no caso é a quadrática, e que nesse momento aqui a gente vai tratar das raízes da função afim, ou os zeros da função afim. Beleza? Então aqui ele só está definindo primeiro o que é o zero de uma função, né? O zero de uma função é todo número real x, é todo número x cuja imagem é nula. Ou seja, é todo x para o qual f de x vale zero. Beleza? Esse é o zero da função, que você também pode chamar de raiz da função, certo? Sem problema algum. No caso da função afim, se x é o zero da função afim, então necessariamente x é igual a menos b sobre a. Então, aqui a gente já está dizendo bem claramente que toda função afim, se ela tiver um zero, né? Se ela tiver uma raiz, essa raiz é menos b sobre a. E mais do que isso, certo? Sendo a um número real diferente de zero, ela sempre vai ter uma raiz, a função afim, certo? A função afim sempre terá uma e apenas uma raiz. Beleza? Isso, inclusive, faz todo sentido e está coerente com o que vocês já sabem de geometria plana, certo? Porque veja só, o gráfico da função afim, se o a for diferente de zero, vai ser uma reta, né? Vai ser uma reta que tem uma certa inclinação em relação a o eixo das abscissas. Beleza? E é uma inclinação não nula, né? Porque a inclinação não é o valor de A, essa inclinação é não nula. Tranquilo? Essa inclinação ser não nula significa dizer que essa reta correspondente ao gráfico da função afim, ela não vai ser uma reta paralela ao eixo das abscissas. Não sendo uma reta paralela ao eixo das abscissas, então você vai ter o quê? Se essa reta laranja não é paralela a essa reta verde, então essas duas retas vão se encontrar em um único ponto. Isso é um fato geométrico que vocês conhecem de geometria plana, né? Que aqui ele está se mostrando analiticamente, certo? Ou algebricamente, se preferir dizer. Beleza? A gente está verificando algebricamente aqui que se você tem uma função afim, então você tem uma reta, né? O gráfico dela. Voltando então aqui, ó. Se essa reta laranja é o gráfico de uma função afim, né? O a é diferente de zero. Então, o a ser diferente de zero significa dizer que essa reta ela tem uma inclinação não nula com respeito a essa reta verde. Beleza? Que é o eixo das abscissas. Ter a inclinação não nula significa dizer que ela não é uma reta paralela, né? A reta laranja não é uma reta paralela à reta verde. E aí tem um fato geométrico aí de que vocês já conhecem, né? De que se duas retas não são paralelas, então elas vão se encontrar em um único ponto. Tá certo?
Beleza? Esse, na verdade, é o quinto postulado de Euclides, o original, né? Tem outras versões do quinto postulado que é por um ponto fora de uma reta passa uma única paralela a esta, né? Mas, na verdade, o postulado original não é esse, né? De que por um ponto fora de uma reta passa uma única paralela à reta dada. O postulado original é de que duas retas vão se encontrar num único ponto no caso delas não serem paralelas, né? Beleza? Bom, mas enfim, esse fato geométrico de duas retas não paralelas se interceptarem num ponto está sendo verificado algebricamente aqui, certo? No caso, né, a reta correspondente ao gráfico da função e o eixo das abscissas. Se a função afim tem coeficiente angular não nulo, então o gráfico da função afim não será paralelo ao eixo das abscissas e, portanto, o gráfico da função afim vai interceptar o gráfico das abscissas num único ponto. E o ponto é esse aqui, é o menos b sobre a. Tá certo? Então, o que mais nós temos aqui com relação à função afim é o seguinte, sobre o crescimento ou decrescimento da função afim. Em primeiro lugar, ele vai definir aqui o que é uma função ser crescente. Uma função ser crescente significa dizer, em outras palavras, né, de que ela preserva a desigualdade entre dois pontos, certo? Se x1 é diferente de x2, então o f do x1 vai ser menor do que o f do x2. Beleza? Então, quando uma função ela é crescente, ela preserva essa desigualdade aqui. Se x1 é menor do que x2, se você aplicar a função dos dois lados, a desigualdade é a mesma. Tá certo? Isso tem que ser uma coisa verdadeira para quaisquer x1, x2. Tá certo? Então, no caso da função afim, o que acontece? Né? Aqui ainda não é nem sobre a função afim, mas é uma observação. Ó. Se você tem uma função que é crescente, então é sempre verdade isso aqui. Ó. Se x1 é diferente de x2, então esse quociente aqui é um número positivo. Beleza? Por que isso daqui é verdade? Porque se x1 é diferente de x2, então você tem dois casos. x1 é menor do que x2 ou x2 é menor do que x1. Se x1 for menor do que x2, como a função f é crescente, certo? Se x1 é menor do que x2, como a função é crescente, então f de x1 é menor do que f de x2. Então, o que, que vai acontecer? x1 menor do que x2 implica que x1 menos x2 é negativo. E como f de x1 é menor do que x2, então f de x1 menos f de x2 também é negativo. E aí o quociente entre duas coisas que são negativas é uma coisa positiva. Certo? Além disso, se x1 não for menor do que x2, se acontecer o contrário, se x2 for maior do que x1, se x2 for maior do que x1, desculpe, né? Se x1 for maior do que x2, então f de x1 vai ser maior do que f de x2. Daí, se x1 é maior do que x2, x1 menos x2 vai ser positivo. Sendo f crescente, f de x1 é maior do que f de x2 e, portanto, f de x1 menos f de x2 também é positivo. E, portanto, o quociente entre duas coisas que são positivas é positiva. Tá certo? Então, sempre que uma função ela é crescente, esse quociente aqui ele é positivo. Beleza? Sim ou não? Então, vamos lá. E no caso do decrescimento, é o contrário, certo? O contrário é assim, né? Uma função f vai ser decrescente se ela não preserva essa desigualdade. Na verdade, se dessa desigualdade você obtém
a desigualdade estritamente oposta aqui, ó. Se x1 é menor do que x2, então f de x1 é maior do que f de x2. Ou de maneira equivalente, ou de forma equivalente, se você pega dois pontos diferentes, esse quociente aqui ele é negativo. Beleza? Entendido aí o que é uma função ser decrescente, né? Então, ó, ser crescente significa dizer que os valores da função aumentam conforme o x aumenta, e decrescente significa que os valores da função diminuem à medida que o x aumenta, certo? O x vai aumentando e aí f de x vai diminuindo para ser decrescente. Quando o x vai aumentando e f de x vai aumentando, f é crescente, tá certo? Essa é a ideia. Então, no caso da função afim, o que a gente vai ter aqui, ó? Teorema. A função afim, ela é crescente se e somente se o coeficiente angular for positivo e também, né, decrescente se e somente se esse coeficiente angular for negativo. Tá certo? Então, quando você pega uma função como essa daqui, por exemplo, né, essa letra A do exercício A153, o gráfico dessa função aqui, ela vai ser uma reta que é crescente ou decrescente? Vai ser uma reta subindo ou descendo? E essa daqui? Essa daqui vai ser subindo por quê? E esse aqui decrescente por quê? Exatamente, certo? O fato disso aqui ser negativo ou isso aqui ser positivo influencia em alguma coisa? Não. Exatamente. Agora, com relação a crescimento e decrescimento, o que importa é o coeficiente, o cara que estiver multiplicando o x, certo? O coeficiente angular. Beleza? Prosseguindo, com função afim ainda. Com relação ao sinal da função afim. Estudar o sinal de uma função também é uma coisa de extremo interesse, tá certo? E essa é uma coisa que vocês, inclusive, vão precisar muito durante o curso de Cálculo 1 também, tá certo? Vai sair do negócio aqui. E estudar o sinal de uma função, basicamente, significa você resolver desigualdades, certo? Você resolver desigualdades, ou que vocês chamam de inequações, né? Certo? E o que o livro também, na frente, ele vai chamar de inequações, certo? Só que aqui no caso, estudar o sinal de uma função afim nada mais é do que resolver uma inequação de primeiro grau. Beleza? E aí, o que acontece? A primeira coisa, o que ele está chamando de sinal de uma função, né? O que significa resolver, né? Para que valores de x, f de x é positivo, zero ou negativo. Né? Então, ó, resolver onde x é positivo significa dizer o seguinte, ó, significa encontrar os intervalos em relação aos quais o gráfico da função está na parte de cima do eixo das abscissas. Certo? Está na parte de cima aqui, ó. Beleza? A mesma coisa aqui também, ó. E onde que ela é negativa? Estudar o sinal onde ela é negativa. É determinar o intervalo no qual o gráfico está na parte de baixo. Beleza? Então, estudar o sinal de uma função é determinar os pontos onde ela é positiva, determinar os pontos onde ela é negativa. E também onde ela é zero. Beleza? Tranquilo?
E em relação ao sinal, ó, essa parte aqui acima do eixo das abscissas é onde ela é positiva e abaixo é onde é negativa. Tranquilo? Aí tem uns exemplos bem canônicos, mas eu quero tratar no caso do sinal da função afim. Então vamos lá. Ó. Como que a gente estuda o sinal da função afim? Primeiro, se ela é uma função afim, então a gente já sabe onde é que ela corta o eixo das abscissas, certo? A gente já sabe onde é que ela vai dar zero. Tranquilo? E aí, conforme o coeficiente angular seja negativo ou positivo, a gente faz o estudo do sinal. No caso do coeficiente angular ser positivo, então a nossa função f, a nossa função afim f, ela vai ser positiva se o x for maior do que esse ponto onde ela dá zero. O que faz todo sentido, né? Por quê? Se o coeficiente angular é positivo, então a nossa reta é uma reta que vem subindo, né? Certo? Ela vem subindo, aí tem um ponto onde ela está dando zero. Se naquele ponto ali ela está dando zero e ela vai subir, então daquele ponto ali em diante, né, ela vai ficar na parte de cima do eixo das abscissas. Né? Ou seja, para todo x que eu pegar depois do ponto onde ela está dando zero, como ela é uma reta que está subindo, o f do x correspondente vai ser um cara que é positivo. Essa é a ideia. Certo? Então, se A é positivo, a função afim vai ser positiva do lado direito da raiz, do lado direito do ponto onde ela dá zero, e vai ser negativo do lado esquerdo. Beleza? E se ele for negativo, cadê o negativo? E se ele for negativo, vai ser o contrário, né? Se o coeficiente angular é negativo, então ela é uma reta que vem descendo. Se em um determinado ponto ela está dando zero e ela vai daquele ponto continuar descendo, então dali do x para todo x a partir do zero, o f do x vai ser um cara negativo, né? É isso que ele está dizendo aqui, beleza? Então, o resumo aqui fica assim, ó. Se A for positivo, a função vai ser positiva do lado direito, certo? E se A for negativo, ela vai ser negativa do lado direito. Beleza? E no lado esquerdo quando eu estou falando lado direito e lado esquerdo, com relação ao ponto onde ela dá zero, né? E do lado esquerdo de onde ela dá zero, ela vai ser negativa se A for positivo e vai ser positiva se A for negativo. Beleza? Basta pensar assim, né? Gráfico da função afim. Se A for positivo, o gráfico é subindo. Aqui é onde ela vai dar zero. Então, positiva depois desse ponto, negativa antes. Tá certo? Se o A for negativo, se A é negativo, aqui é onde ela vai dar zero. Beleza? E aí ela vai ser ela vai ser positiva antes e negativa depois. Acabou. Certo? Então, estudar o sinal de uma função afim é isso e apenas isso. Beleza? Tranquilo? Aí vamos ver se tem mais alguma coisa aqui com relação à função afim. Inequações simultâneas, isso aqui eu vou tratar depois. Certo? Isso aqui eu trato depois. Inequação produto também vou tratar depois, até porque inequação produto que vai corresponder. Inequação produto de duas funções afins corresponde a estudar o sinal de uma função quadrática. Então, vou deixar para isso. Vou deixar para estudar essas coisas depois. Beleza? Inequação quociente também. Pronto. Então, esse era o capítulo a respeito de funções afins. Tá certo? Ficou alguma dúvida assim? Ou
Ou a gente pode seguir aí com funções quadráticas e depois vocês reassistem a aula, né? Os pedaços que vocês ficaram na dúvida para ver se esclarece. Eu acho que é melhor, mais vantagem vocês depois assistem, né? Se teve alguma coisa que é suficiente repetir, então você vai repetir assistindo essa aula lá no YouTube depois, né? Até porque também em relação à função afim, eu acho que, né, eu acho que seria demais alguém ter muitas dúvidas com relação à função afim, né? Então vamos à função quadrática, que aí já começa a pegar um pouco, né? Porque todo mundo tem algum nível de trauma a respeito de funções quadráticas, né? Quer dizer, quase todo mundo tem algum tipo de trauma com relação a isso. Um dos principais é por causa da bendita ou maldita, não sei, fórmula de Bhaskara, né? Que todo mundo se cansa de ficar tentando decorar para poder aplicar a fórmula e encontrar raízes de equações do segundo grau. Não é isso? Então, vamos lá. Que não tem nada de traumatizante em funções quadráticas. Professor, Diga. uma dúvida. Essa parte de matemática básica o senhor vai trabalhar só com funções quadráticas ou vai ter também funções que é dado com um polinômio de grau maior que 2? Com certeza. Com certeza. Aí, Que é o aí vai ter volume, que é o volume 6 do livro, da coleção. aí vai ter as relações de Girard, né? Com certeza. Divisão de polinômios, multiplicar polinômios, calcular, fazer divisão de polinômios usando o algoritmo de Briot-Ruffini, essas coisas tudo, certo? Beleza, valeu. Tinha ficado só em dúvida porque eu não vi direito essa parte de relações de Girard e eu fiquei com muita dúvida que eu nunca consegui resolver uma cúbica por meio disso. É porque é difícil de resolver mesmo também. Na verdade, não vale a pena ficar preocupado com relações de Girard para tentar usar isso para resolver equações, não. Certo? Relações de Girard, na verdade, elas são bem pouco práticas. Porque, por exemplo, né, a gente aprende assim, né? No caso da função quadrática, eu já estou me adiantando aqui num dos tópicos de função quadrática, que é o seguinte, né? Se você tem uma função quadrática, como essa daqui, aí se você quer encontrar os zeros dessa função quadrática, ou, como vocês ficam viciados, aliás, vocês ficam viciados, né? Viciados não, né? Como a galera costuma viciar vocês a chamar de equação de segundo grau, certo? Não deixa de ser uma equação de segundo grau, certo? Mas não é assim só a equação de segundo grau, né? Ela é também, né, os zeros de uma função quadrática, beleza? As raízes de uma função quadrática, tá certo? Bom, mas enfim, ó. Então, pelas relações de Girard, o que é que a gente aprende? Que a soma das raízes é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes é igual a c sobre a, certo? O que nesse caso aqui, né, como o nosso coeficiente A aqui, ele vale 1, o nosso B vale menos 5 e o nosso C vale 6, então as relações de Girard vão nos dizer que a soma das raízes são iguais a soma das raízes é igual a 5 e o produto das raízes é igual a 3, é igual a 6. Aí alguém pensa, então agora está fácil resolver de cabeça, é só pensar dois números cujo produto é igual a 6 e a soma é igual a 5, aí você pensa 2 e 3. Você pensa, poxa, o cara é um gênio. Mas é porque essa é uma situação específica em que é fácil você imaginar dois números que satisfazem essas duas coisas. Agora eu quero ver é você pegar uma equação em que, por exemplo, digamos que as raízes sejam um mais ou menos a raiz quadrada de 3 dividido por 5, certo? Aí é difícil, né?
Por exemplo, sabe uma equação cujo resultado das raízes vai dar esse aqui, ó? Vai ser essa aqui, ó. X ao quadrado mais 2 raiz de 3 sobre 5. Desculpe, aqui faltou uma coisa. Se eu somar, vai dar, na verdade, 2 menos 2 sobre 5 vezes x, e o produto vai dar... Deixa eu pensar aqui. O produto vai dar menos 2 sobre 25 avos, certo? Agora pegue essa equação aqui e pense, dois números cuja soma vai dar 2 quintos e o produto vai dar menos 2 25 avos. Diz agora. Então, por que eu estou falando disso? Porque eu não quero que vocês fiquem assim, dando importância demais a coisas que não são assim. Se fala muito durante o ensino médio, mas que quase que não serve para nada, certo? Relações de Hart têm sua utilidade. Eu não estou dizendo que é inútil, não. Mas não é útil para resolver a equação, não. Certo? Então, só nos casos fácil é caso fácil, né? Certo? Todo caso fácil sempre é fácil. Beleza? Então vamos lá, funções quadráticas. O que é uma função quadrática? Uma função quadrática é toda função dada por uma expressão, né, do segundo grau por um polinômio de grau 2. Beleza? Tá certo? Então, função quadrática é toda função cujo f de x é dado por um polinômio de grau 2. Eu poderia ter dito também, lá no caso de funções afins, que o quê? Uma função afim é toda função cuja expressão de f é dada por um polinômio de grau 1, certo? Então, função afim ou de primeiro grau, esse termo primeiro grau se refere ao grau do polinômio que define a função. Se for um polinômio de grau 1, ou que a gente diz um polinômio de primeiro grau, né? Se o que define a expressão da função for um polinômio de primeiro grau, aí a gente fica chamando de função de primeiro grau. Certo? Se o polinômio que define a função for um polinômio de segundo grau, um polinômio de grau 2, a gente diz que ele é uma função de segundo grau. Ou uma função quadrática. Certo? Se for uma função dada por um polinômio de grau 3, de terceiro grau, a gente chama de função de terceiro grau ou função cúbica. E por aí vai. Tá certo? Quando é dado por polinômios, né? Mas, tradicionalmente, a gente tem aí função afim e função quadrática. Beleza? Ou função polinomial do segundo grau, ou função do segundo grau. Certo? Como ele coloca aqui, ó. Beleza? Então, o que mais importa com relação a uma função quadrática, na sua expressão, é saber interpretar corretamente o que são esses coeficientes, certo? Quando a gente fala, pega uma função polinomial e quer saber quais são as raízes dela, aí você vai usar a fórmula de Bhaskara, e aí na fórmula de Bhaskara vai aparecer menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a, onde o delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Certo? Essa não é a tal fórmula de Bhaskara? Que não é de Bhaskara? E que, na verdade, o Brasil é o único, ou no máximo, um dos pouquíssimos países em que se estabeleceu a tradição de chamar isso de fórmula de Bhaskara. Fora do Brasil, ninguém chama isso de fórmula de nada. É só uma fórmula para calcular zeros de uma função quadrática. Certo? Aqui é que a gente... Eu não sei, o pessoal de história da matemática ou de história da educação matemática talvez saiba dizer por que é que a gente chama isso daqui tradicionalmente de fórmula de Bhaskara, certo?
Diga. Mas, mas encontrar isso num livro que alguém escreveu há muitos anos não quer dizer que foi aquele fulano que desenvolveu isso, né? Por exemplo, então a gente deveria estar mais. Se fosse para chamar por um nome, a gente não deveria chamar de Bhaskara, né? A gente deveria chamar por outro termo, né? Certo? E aí, no caso, assim. Eu até esqueci o que eu ia dizer. Porque, por exemplo, o negócio de estar num livro e atribuir o nome do teorema por causa disso é, não é a única razão, né? Não é a única razão, certo? Porque senão, quase todos os teoremas que vocês conhecem em geometria, certo? Praticamente todos os teoremas que vocês conhecem em geometria, quase todos eles, vocês deveriam chamar por teorema de Euclides, por estarem no livro Os Elementos de Euclides, né? E o livro de Euclides em geometria, ele na verdade foi uma compilação do conhecimento de geometria que existia na época. Então, talvez a maior parte do livro não seja de resultados originais do próprio Euclides, né? Não foi ele que descobriu e provou, compreende? É claro que o papel fundamental do Euclides ao escrever os elementos foi ele adotar aquele método axiomático de provar que certas coisas são verdadeiras. Aí ele fez isso com geometria. Então, aqueles fatos geométricos que já eram conhecidos, o que ele estabeleceu foi a validade deles para a eternidade, vamos dizer assim, né? Porque uma vez que um teorema matemático é demonstrado, ele vale para sempre. Não é que nem as coisas que a gente aprende na física, na química ou em outras ciências, onde em um determinado momento você está admitindo uma coisa como sendo verdadeira, e aí alguns séculos depois, ou nem precisa tanto, você descobre que não, aquilo ali estava tudo meio que equivocado e existe uma nova teoria que explica corretamente as coisas. Em matemática isso não existe. Se um teorema foi demonstrado corretamente, ele valerá para todo sempre, certo? Inclusive os teoremas que eu demonstrei na minha tese, os teoremas que vocês vão demonstrar nas teses de vocês, se vocês fizerem um dia doutorado em matemática, certo? Aqueles teoremas que estão nos livros que vocês estudam, tudo aquilo ali é verdade para sempre. É uma coisa até meio assustadora, né? Você pensa, caramba, bicho, verdade para sempre, velho. É uma coisa assim, assustadoramente espantosa, né? Digamos assim. Ok? Então, ó, o trabalho de um matemático é trazer verdades eternas, certo? Chega bonito dizer isso, né? Porque qualquer teorema que ele demonstrar, se a demonstração estiver correta, é uma coisa que ele provou que vai ser verdade para a eternidade. Vocês têm noção do legado que um cara deixa? Tem até um Diga negócio aí. que eu vi no livro do último teorema de Fermat, que é basicamente, eu não lembro a frase aqui, mas parafraseando é que se existir o conceito de imortalidade, os matemáticos são os mais próximos de obter. Exatamente. No sentido de que não os matemáticos são imortais, mas o trabalho realizado, sim. Né? Tudo aquilo que foi feito, provado de maneira correta, terá validade para todo o sempre. Beleza? E essa é uma das razões também pela qual o conhecimento matemático ele é cumulativo. Em que sentido?
você sempre vai acrescentar conhecimento em matemática, certo? E não desmanchar um que existia porque estava errado e colocar outro em substituição. Tá entendendo? Claro, nas outras ciências o conhecimento também é cumulativo, não me interprete mal. Mas em matemática, esse acúmulo de conhecimento ele é muito mais abundante, né? Porque qualquer coisa nova que se prove vai ser adicionado a todo o conjunto de coisas que você já conhecia. Você não vai desprezar uma coisa para passar a considerar uma nova. Compreendeu? Porque tudo aquilo que já foi provado verdade antes continua sendo verdade sempre. E aquilo que eu provar ser verdade agora vai continuar sendo verdade para sempre também. Compreendeu? Bom, então, finalizado aí esse discurso, finalizado esse discurso que, assim, é interessante que vocês ouçam esse tipo de coisa, né? Porque eu quero que vocês gostem de matemática, certo? E não quero que esse gosto por matemática depende de eu ter me dado bem numa disciplina assim, uma disciplina assado, ou depende de como é que eu fiz matemática no meu ensino médio, porque eu tirava nota boa no ensino médio, então eu gosto de matemática porque eu tirava nota boa. Isso não existe, certo? Vocês têm que tentar gostar de matemática pelo que ela representa e pelo que ela significa para a humanidade em si, né? Certo? Tá beleza? Mesmo que vocês façam disciplinas com professores horríveis e que vocês se deem mal numa disciplina, jamais passem a odiar matemática por causa disso, não, pelo amor de Deus. Viu? Diga. Peraí, tem alguém que tá tirando a dúvida aí, diga aí. Quem que tá falando? Diga, Fabiano. Isso. Essa é uma boa pergunta e a resposta é meio, não é tão simples de dar, porque assim, vocês estão fazendo, quer dizer, vocês, eu não sei se é o seu caso, Fabiano, mas parte dessa turma aqui da tarde, por exemplo, está fazendo o curso de licenciatura, certo? Então, essa galera vai ter disciplinas voltadas para discussão a respeito do ensino, certo? Então, vocês vão ser treinados, digamos assim, em como ensinar coisas, mais especificamente matemática, no caso das disciplinas de didática da matemática, por exemplo, né? Só que entre você ter feito uma disciplina que lhe diz, entre aspas, como dar aula de certa coisa e você ser bom fazendo aquilo, existe uma distância que é enorme. E que não necessariamente passa por aquela coisa que a gente costuma ouvir de ter talento, sabe? Ah, fulano dá uma boa aula porque tem talento para isso, porque já nasceu para aquilo. Não exatamente, certo? Qualquer trabalho que você faça, execute na sua vida, ele vai ser bom ou ruim a depender do quanto você se dedica para que ele seja bom. Porque se você não se dedicar a nada, há uma grande chance de que ele seja ruim, certo? Não existe essa. É porque tem uma a galera fantasia muito a respeito disso, e idealizando coisas do tipo, não, mas o cara ser um bom professor tem que ter nascido para isso, porque é meio que um dom, sabe? Isso não existe. Ser professor,
seja de matemática ou seja de qualquer outra coisa, é uma profissão como qualquer outra. E assim como você pode ser bom em qualquer profissão, em particular você pode ser bom como professor de qualquer coisa. Beleza? E é isso que vocês, principalmente a galera que da licenciatura, tem que ter em mente. Vocês estão num curso que vão lhe formar um profissional de ensino. E ser bom nessa profissão vai depender de quanto vocês vão se dedicar a serem bons, certo? Vai depender disso muito mais do quanto que foram boas as disciplinas de didática, de não sei o que e tal, certo? Beleza? E isso também vale, não é só para os da licenciatura não, viu? Porque os do bacharelado, como o mercado de trabalho ainda é muito maior também para docência, só que no caso de quem faz o bacharelado, né? Essa docência vai ser obtida no ensino superior, né? Você vai se formar um professor universitário depois de fazer mestrado e possivelmente também ter que fazer doutorado, certo? Vocês também vão se deparar com o ensino. Então, apesar dessa turma aqui, por exemplo, ser uma turma que tem aluno de bacharelado e aluno de licenciatura, basicamente todo mundo aqui vai se formar professor. Os da licenciatura já serão habilitados a dar aula no ensino médio. Os do bacharelado, depois de fazer mestrado e também doutorado, vão ser habilitados a serem professores universitários. Que também os da licenciatura podem se habilitar. É o meu caso, por exemplo. Eu fiz licenciatura na minha graduação. E mais ainda, no meu ensino médio, eu fiz magistério. Então eu fui habilitado a dar aula de primeira a quarta série, que hoje é o primeiro a quinto ano, né? E também ensino médio, por causa da licenciatura. E por ter feito o mestrado e o doutorado, também no ensino superior. Então, por ter feito o magistério, por ter feito a licenciatura e por ter feito o mestrado e doutorado, digamos assim, eu estaria, ao menos em tese, habilitado a ensinar em qualquer nível, né? Certo? Mas enfim, essa é uma outra coisa que a gente pode tirar um dia para ficar conversando sobre isso, né? Porque vocês devem ter muitas dúvidas e talvez nem todas elas vocês consigam tirar nas aulas de tutoria, por exemplo, né? Que é o espaço que vocês têm para perguntar por esse tipo de coisa, mas eu entendo que nem sempre dá tempo também, né? E eu também já ministrei a disciplina de tutoria. Eu acho que pelo menos umas 4 ou 5 vezes, certo? Então vamos lá, seguindo agora, voltando para a nossa coisa aqui, que nós temos 8 minutos. Eu tomei a liberdade de falar esse monte de coisas aqui porque eu já sei que não vai dar para tratar do capítulo inteiro de funções quadráticas, certo? A gente vai ter que terminar na aula que vem. Então vamos ao começo aqui, que é. Então, em relação à função quadrática, como eu já disse, né? É toda função de R em R dada por um polinômio de grau 2, beleza? Ailton está perguntando se antes de ser professor universitário, se eu já tinha trabalhado em outras escolas ou se dedicou mais às especializações. É, Durante a minha graduação, durante o meu magistério, eu dei aula nos estágios. A gente assumia uma unidade inteira no estágio e aí eu cheguei a dar aula para segunda série e terceira série durante 6 meses em cada uma delas. 2 vezes na terceira série e uma vez na segunda. E aí o massa lá era que você tinha que ser o professor de português, de matemática, de ciências e de. Como é que chamava? Não lembro se era ciências sociais agora, até esqueci o termo. Ah, que mistura geografia com história. Eu dei aula segunda e terceira série. Durante. Qual foi, Vitor, que você falou?
Ah, não, é que na época em que eu dei aula, ali por volta de 2001, 2002 e 2000 2001, 2002. 99, 2001, 2002 foi o meu ensino médio, né? Não existia essa disciplina de atualidades, não. E aí, na minha graduação, eu dei aula para sexta série, para oitava série e primeiro ano do ensino médio, nos meus estágios. E trabalhei numa escola particular, dando aula na oitava série. Foi um semestre que eu passei. Eu dei aula por 6 meses numa escola particular para uma turma de oitava série, que eu tinha 12 alunos, inclusive. E durante o meu mestrado e o doutorado, nos meus 2 primeiros anos do doutorado, eu fui professor substituto, ou temporário, como chama hoje, professor temporário lá na UFPE. E aí, em 2010 eu passei no concurso aqui para a UFRN e em 2011 eu virei professor efetivo daqui e estou aqui há 10 anos já. O tempo passa rápido demais, bicho. Cheguei aqui era menino ainda. Não tinha nem 30. E agora... O senhor é de Pernambuco? Oi? O senhor é de Pernambuco? Não, eu sou da Bahia. A graduação foi na Bahia, aí pro mestrado e o doutorado eu fiz em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou natural de uma cidade chamada Queimadas, na Bahia. Minha graduação foi numa cidade chamada Feira de Santana, que deve ser conhecida de vocês por causa do Bira, do sexteto do Jô Soares, que o Bira é de Feira de Santana. E aí de Feira de Santana eu fui para Recife. E de Recife eu vim para cá. E aqui estou, ok? Então vamos lá. Então, função quadrática é toda função dada desse modo, certo? O fato de que o gráfico da função quadrática é uma parábola é uma coisa que eu vou provar na aula que vem, certo? Isso se vocês já não tiverem visto a demonstração disso na disciplina de geometria analítica. Vocês já viram? A gente meio que já viu agora. Estamos exatamente estudando isso. Então pronto. Então na quarta-feira eu provo que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, porque aí a gente faz umas continhas de geometria analítica lá, certo? A gente já viu a parte toda de parábola, até mesmo com vértice senoide. Isso, exatamente. A gente vai fazer isso na aula que vem então. Então, com relação à função quadrática, nós temos um resultado aqui extremamente importante, mas antes deixa eu falar sobre concavidade. Né? O termo concavidade é uma expressão que não é matematicamente tão trivial de definir, certo? Mas vamos ficar com a noção intuitiva que vocês já têm de concavidade, que é para onde a curva está virada, sabe? Então, no caso do gráfico da função quadrática, que é uma parábola, essa concavidade ela necessariamente vai estar para cima caso A seja positivo e vai estar para baixo caso A seja negativo, certo? E aí vocês podem fazer esses emojis aqui, né? Fazer um emoji assim, ó. Se o A for positivo, parábola para cima. Se A é negativo, parábola para baixo. Então, ó, positivo, feliz, né? E negativo, triste. Beleza? Esses são os emojis da função quadrática. Tá certo? Então é uma coisa bem fácil de lembrar, né? Lembrou disso aqui? Então, se A positivo, concavidade da parábola para cima. A negativo, concavidade da parábola para baixo. A forma canônica de uma função quadrática é uma forma que a gente diz assim, é uma forma de escrever
a função quadrática de uma forma mais simples. Mas não é uma forma mais simples no sentido comum de a expressão aqui ser mais fácil, não, certo? Mas é isso daqui, ó. A forma canônica da função quadrática é esta aqui. Beleza? E por que que é isso daí? Aí eu vou fazer a conta. Apesar da conta já estar feita aqui, ó, eu vou fazer ela no tablet porque a gente vai vendo os passinhos. Beleza? E aí eu termino a aula com a forma canônica. Tranquilo? Então, qual é a ideia? Ó? O método que é usado para demonstrar, para fazer a dedução da forma canônica da função quadrática, é o método que a gente chama de completar quadrado, que provavelmente é um método que vocês ou estão vendo agora, ou com certeza vão ver ainda em geometria analítica, porque vão fazer muito isso lá. O que é o método de completar quadrado? A ideia é a seguinte, ó, imagine que você tem aqui o quadrado de uma soma, certo? O que é o quadrado de uma soma? O quadrado da soma é o quê? Vocês estão acostumados a dizer o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Certo? Eu acho até que tem gente que inventa musiquinha para isso, não sei para quê, não precisa. Certo? Mas essa igualdade aqui, inclusive, a gente pode interpretar ela geometricamente da seguinte forma. Ó. Se você desenhar um quadrado, e aí você sabe que as medidas desses lados são assim, ó. Esse tamanho aqui é x e esse outro tamanho aqui é lambda, certo? Então, aqui é tamanho x e aqui tamanho lambda. Então, ó, quando você faz x mais lambda elevado ao quadrado, você está calculando a área desse quadrado. Consegue ver isso? Concordam com isso? Só que a área desse mesmo quadrado pode ser calculada como o quê? Eu vou até mudar um pouquinho aqui para ficar uma figura melhor. Eu vou colocar o tamanho do lambda menor, certo? Como é que a gente pode calcular a área desse quadrado? Eu posso calcular a área desse pedaço aqui, mais a área desse pedaço, mais a área desse e a área desse, sim ou não? E somar tudo. A área desse pedaço aqui vai ser x ao quadrado, não é? A área desse pedaço aqui vai ser o nosso lambda ao quadrado, né? Porque esse comprimento aqui é lambda, esse daqui também é lambda, então aqui é lambda ao quadrado. A área desse retângulo aqui é o quê? Ele vai ser lambda vezes x. E esse outro aqui também, né? Lambda vezes x. Quando eu somo tudo isso, eu vou obter x ao quadrado mais o quê? Lambda x mais lambda x mais lambda ao quadrado, que é o nosso x ao quadrado mais 2 lambda x mais lambda ao quadrado, tá certo? Eu prefiro interpretar isso daí geometricamente do que ficar inventando musiquinha para decorar. Não precisa decorar o que você pode entender, né? Certo? Até porque o que você entende, quase que imediatamente você já decora. E aquilo que você decora, não necessariamente vocês entendem. Concordam? Então é melhor entender do que decorar. É claro que essas técnicas mnemônicas, essas técnicas de memorização, têm o seu valor também. Beleza? Porque tem coisas que, mesmo a gente entendendo, nem sempre é tão fácil de lembrar. Beleza? Mas, enfim. Então, a técnica de completar quadrado se baseia em a gente usar isso daqui. Em que sentido? Ó? Se eu pegar, por exemplo, a expressão x ao quadrado mais, sei lá, 4x mais 9, digamos assim, a ideia é você manipular essa expressão algebricamente de modo que você caia numa coisa parecida com essa,
para que você possa usar essa igualdade. Tranquilo? Como que a gente faz isso? Aqui, por exemplo, ó, isso daqui é a mesma coisa que x ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes x, concordam? Mais 9. Note que aqui eu já tenho ó, x ao quadrado mais 2 vezes alguma coisa vezes x, sim ou não? Mais o 9. E é o que acontece, ó, essa coisa que está multiplicada por lambda, essa coisa que está multiplicada por 2, que é o lambda, né? Ela, no nosso caso aqui embaixo, ela é o 2, né? Sim ou não? É como se o lambda aqui ó, fosse esse carinha. Aí o que acontece? Para eu completar quadrado, para eu chegar numa expressão como essa, eu preciso fazer aparecer o quadrado desse lambda. Mas eu não tenho isso aqui. Então o que, que eu faço? Eu vou usar uma outra técnica avançadíssima em matemática, que é a de somar zero. O que é a tal técnica de somar zero? É você somar alguma coisa que seja igual a zero, que é você somar e subtrair uma mesma expressão. No caso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou somar o 2 ao quadrado e vou subtrair o 2 ao quadrado, porque isso daqui é zero. E o 9, claro, eu vou repetir, né? E aí notem que essa expressão aqui é igual à de cima, por quê? Porque esse pedaço aqui é zero. E zero mais qualquer coisa é essa outra coisa. Sim ou não? Só que ao fazer isso, o que é que você tem aqui agora? Você tem, exatamente, você tem o trinômio quadrado perfeito, que é o nome que vocês dão a isso, né? Então, esse carinha aqui, ele vai ser o quadrado do quê? O quadrado do x mais 2. E esse pedaço que está sobrando aqui, a gente vai fazer as contas, né? 2 ao quadrado é 4, aí vai ficar menos 4 mais 9, 5. Então, essa expressão aqui é igual a essa, fazendo aquilo que a gente chama de completar quadrado. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com essa expressão aqui, de cara, certo? Vou completar quadrado aqui. Para completar o quadrado aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, colocar a letra A em evidência. Por que eu vou colocar a letra A em evidência? Porque no processo de completar quadrado, a gente vai fazer isso com o coeficiente de x ao quadrado igual a 1. Tá certo? Então, eu estou colocando em evidência a letra A para que aqui dentro eu tenha um polinômio de grau 2 cujo coeficiente de x ao quadrado é 1. Eu sei que eu já estou me passando, passei 7 minutos aqui do horário, mas deixa eu só terminar essa conta. Tá bem? Então, aqui vai ser o quê? Ó? X ao quadrado mais. Aí eu preciso fazer aparecer duas vezes alguma coisa. Como é que eu faço aparecer duas vezes alguma coisa? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Essa é a avançadíssima técnica de multiplicar por 1, certo? Multiplique por alguma coisa, que é o quociente entre uma coisa dividida por ela mesma, que dá 1, certo? Porque, como a gente sabe, né? 1 vezes x é o próprio x, né? Enfim, e aí isso aqui vai estar multiplicado por x, e aqui eu tenho c sobre a. Então já tenho ó, x ao quadrado, e já tenho duas vezes alguma coisa. O que é que está faltando aparecer? Essa coisa ao quadrado, né? Então eu vou ficar aqui com x ao quadrado menos 2 vezes b sobre 2a vezes x. Aí eu vou somar o b sobre 2a ao quadrado e vou subtrair ele, né? Porque é a técnica de somar zero, né? Beleza? Agora você olha para esse pedaço e o que ele dá? Isso vai ser a que multiplica quem? Ele vai ser o x mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Sim ou não?
Pronto. E no restante aqui eu vou escrever assim. Isso aqui é a mesma coisa que menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais c sobre a. Por que que esse pedaço deu igual a isso? Porque, né, a potência de um quociente vai ficar o quociente das potências. Beleza? E agora é só seguir fazendo mais uma continha, que é a seguinte, ó. Tem alguém com o microfone ligado aí? Desliga, por favor. Obrigado. É porque senão esse ruído vai ficar na gravação também, sabe? Então vamos lá, ó. Isso aqui vai ser a mesma coisa que o menos b quadrado. E o que mais, né? Para eu somar essas duas frações aqui, ó, o ideal é que eu faça o quê? Eu iguale os denominadores, certo? Como é que eu vou igualar esses denominadores? Eu posso aqui multiplicar em cima e embaixo por a, para obter a quadrado, né? Embaixo. Sim ou não? Então, ó, c sobre a eu vou escrever como sendo ac sobre a quadrado. E vou multiplicar em cima e embaixo por 4 para poder aparecer o 4a quadrado, né? Beleza? Aí eu vou ter o quê? Menos b quadrado sobre 4a quadrado mais 4ac sobre 4a quadrado. E aí, como essas duas frações têm o mesmo denominador, então agora é só eu somar as coisas aqui em cima, né? E repetir o denominador. Beleza? Aqui ainda, se eu quiser colocar o sinal de menos em evidência, eu vou ter essa coisa aqui. Certo? Esse carinha que aparece aqui é o que a gente chama de menos, o que a gente vai chamar de delta, né? Essa parte aqui, ó. Ele é o nosso delta. E aí a nossa expressão ficou assim: a que multiplica x mais b sobre 2a elevado ao quadrado menos o quê? O delta dividido por 4a ao quadrado. Beleza? Então, conclusão que a gente chega é que essa igualdade aqui é verdadeira. E essa igualdade aqui, essa expressão, é o que a gente chama de forma canônica da nossa função quadrática. Tá certo? Pronto. Então, eu vou ficar por aqui, porque a gente vai ter um monte de coisas para ver ainda sobre função quadrática, que vai ficar para a aula que vem. Tá certo? Eu acredito que na aula que vem a gente já termina esse capítulo todinho de função quadrática. E aí, sexta-feira, a gente vai fazer alguns exercícios sobre funções quadráticas, funções afins, e eu resolvo a prova. Beleza? Então, tenham todos aí uma boa tarde, bons estudos, até quarta-feira e tchau para vocês.